Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula da nossa Escola de Formação Ministerial. Nesse tempo em que nós não estamos tendo nosso encontro presencial, nós temos nos encontrado aqui virtualmente nessas aulas, fazendo uma introdução de cada livro do Novo Testamento, e nós chegamos agora no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre o tipo de literatura que é a literatura apocalíptica, característica desse livro tão impressionante, tão incrível, mas também, muitas vezes, tão cheio de mistérios e dificuldades de interpretação. E hoje nós vamos continuar a nossa aula, a nossa conversa sobre o livro de Apocalipse. Quero te dizer que nós não vamos conseguir, por exemplo, nessa aula, nesse encontro, fazer aquele aprofundamento que eu sei que você deseja, de estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo e descobrir ali as verdades que estão escondidas por trás de cada texto. Nós não vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer uma introdução a esse livro e eu espero que essa nossa conversa, essa introdução possa ajudar você a se aproximar do livro de Apocalipse e conseguir, quem sabe, entender um pouco mais do que está acontecendo ali. Eu espero que em breve nós tenhamos a oportunidade de, aí sim, fazer aquele estudo aprofundado, onde nós vamos ver capítulo por capítulo, versículo por versículo, e Deus vai nos abençoar com o estudo desse livro. Mas, por enquanto, a gente vai caminhar no nosso processo de introdução ao livro de Apocalipse. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esse livro e queria recomendar a você que acessasse o canal do YouTube de um dos grandes estudiosos do livro de Apocalipse na nossa tradição batista, pastor Valtair Miranda. Coloca lá, Valtair Miranda, você vai conseguir acessar o canal do YouTube dele, ali você encontra vasto material para um estudo até mais aprofundado do livro de Apocalipse. E eu queria começar citando o pastor Valtair Miranda, porque ele apresenta para nós, para a aproximação desse livro, que é um livro tão cheio de mistério, às vezes tão de difícil interpretação, ele vai nos dizer que nós precisamos de 3 critérios, ou 3 ferramentas, ou 3 formas de nos aproximarmos desse livro, que utilizando esses recursos, visa facilitar a gente entender o conteúdo desse livro. Ele vai dizer que a primeira ferramenta é a perspectiva histórica. Segunda ferramenta é importante a gente saber informações sobre o conteúdo do livro, ou seja, como é a sua estrutura, quais os assuntos que estão contidos ali no livro de Apocalipse. E a terceira ferramenta, o terceiro critério de aproximação, é justamente o conhecimento do gênero e do tipo literário, ou seja, da linguagem. Meus irmãos, com relação ao terceiro item sobre o conhecimento do gênero, do tipo de linguagem, eu quero sugerir que você vá assistir a nossa primeira aula do livro de Apocalipse, que foi justamente sobre isso que nós falamos. Que tipo de literatura é essa? E nós vimos que nós estamos nos deparando, ou nós estamos entrando num ambiente da literatura apocalíptica. E a literatura apocalíptica, ela tem as suas características, as suas particularidades, né? Utilização de simbologismo, numerologia, né? Tem toda uma questão, uma visão escatológica. Então tem tudo isso que você pode assistir a primeira aula para fazer uma revisão, para entender que tipo de literatura é essa e vai nos ajudar a entender um pouquinho como a gente se aproxima desse livro. É interessante que na última aula nós falamos que o tipo de literatura que nós estamos verificando, nos aproximando, ou que está categorizada, o livro de Apocalipse é a literatura apocalíptica. E hoje eu queria te dizer que além dessa característica, nós encontramos no livro de Apocalipse, sim, esse tipo de característica da literatura apocalíptica, ou seja, encontramos Apocalipse dentro do livro de Apocalipse. Mas também nós encontramos dentro desse livro, com relação a gênero e linguagem, nós também encontramos uma parte que tem uma característica epistolar. Por exemplo, os primeiros capítulos do Apocalipse de João
nós encontramos uma estrutura muito particular, muito próxima daquelas que nós encontramos, por exemplo, em 1º, 2º, 3º João e nos escritos de Paulo, né? Como se fosse uma carta enviada para alguém, uma carta enviada para conversar sobre um assunto. Então nós temos dentro da literatura apocalíptica, nós temos essa característica, ela é um tipo de literatura apocalíptica. Nós encontramos também características de epístola e nós também encontramos dentro do livro de Apocalipse uma característica que é muito particular, que é a característica da profecia. Então, o livro de Apocalipse ele se torna de fato um pouco difícil de estudar, porque nós encontramos ali Apocalipse, nós encontramos ali característica epistolar e encontramos ali também uma característica de um livro profético, de apresentação de profecia. Com relação ao conhecimento do gênero e da linguagem, é importante a gente saber, quando a gente se aproxima para a leitura desse livro, nós vamos nos deparar com essa dificuldade, porque nós temos vários gêneros literários dentro desse livro que tem como predominância a característica apocalíptica. Quando ele fala que nós devemos nos aproximar também do livro, tendo uma perspectiva histórica, na verdade o que ele está querendo dizer e nos ajudar a entender mais o livro de Apocalipse, significa dizer o seguinte: olha, é muito importante para a gente entender quem é o autor do livro de Apocalipse. É importante entender onde ele foi escrito. É importante entender o propósito pelo qual ele foi escrito. É importante entender qual era o cenário da época, ou como que a cristandade estava naquela época. Então, é importante para nós começarmos a pensar sobre isso. Eu queria começar pensando sobre a autoria. Claro que, como todo livro do Novo Testamento, a maioria deles, nós temos aí algumas disputas com relação à autoria do livro. Ora, é claro que a gente sabe que o Apocalipse de João foi escrito por João, né? Alguns discordam com relação a que tipo de João, quem é esse João. Mas nós temos muitos comentaristas que chegam a uma conclusão e a acordo de muitos dos especialistas estudiosos do Apocalipse, de que o autor do Apocalipse de João é, na verdade, o apóstolo João, o autor do 4º Evangelho e aquele que escreveu também 1ª, 2ª e 3ª João. Ainda que exista um pouco de diferença no tipo de literatura e da escrita, há um pouco de consenso em que esse autor do 4º Evangelho das 3 epístolas é aquele que recebeu, sim, a revelação de Deus do livro de Apocalipse. Bom, se esse é o autor, e o João que nós estamos nos referindo, ele é bispo na cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor. Ele é o último representante do colégio apostólico, ou seja, o último apóstolo vivo é o apóstolo João, e que está escrevendo o livro de Apocalipse, e ele tem ali, realmente, é um apóstolo de grande influência ali nas igrejas da região da Ásia Menor. Bom, se João é o autor do livro de Apocalipse, onde que ele está recebendo isso e escrevendo esse livro? Bom, ele mesmo vai dizer que ele está exilado numa ilha, ele está exilado num lugar. Nós temos assim, não é algo tão difícil da gente pesquisar e encontrar, que o lugar onde o apóstolo João está recebendo essa revelação do Apocalipse é a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha, uma pequena ilha pertencente à cidade de Mileto. E a ilha de Patmos ela tem algumas características. Ela serve como um lugar aonde se enviavam exilados políticos da época do Império Romano.
é um lugar onde se pegava alguém que você não gostaria que estivesse mais por aqui, se colocava lá. Alguns pintam a ideia de que João estava preso fazendo trabalhos forçados ali, trabalhando nas minas de sal, que é uma característica da ilha de Patmos. Mas muitos comentaristas vão dizer que, em vez de estar preso na ilha de Patmos, João está exilado na ilha de Patmos. E isso quer dizer que ele está naquela ilha, está ali, distante do seu lugar aonde ele exercia sua função apostolar ali, mas ele tem uma certa liberdade ali na ilha de Patmos de circulação, e ele está então exilado e não preso na ilha de Patmos. É interessante que a ilha de Patmos é um lugar onde se exila, se mandam presos políticos. Vamos pensar assim, não é o caso do João, mas por que João está lá? Por que João está recebendo a revelação do Apocalipse, não na cidade de Éfeso, que é uma cidade característica do seu trabalho apostólico ali? Por que ele está na ilha de Patmos? Bom, ele é exilado na ilha de Patmos e tem uma razão, né? A tradição vai apontar que o imperador da época é o imperador Domiciano. Domiciano, ele tem uma característica quando ele assume o trono. Ele é o imperador que mais insistiu e conseguiu, até certo ponto, instituir a adoração a César, ou seja, a adoração a ele próprio, a adoração ao imperador. Domiciano, ele é aquele que institui o culto ao imperador, sacrifícios ao imperador, oferendas ao imperador, culto ao imperador. Né? Alguns estudiosos vão dizer que Domiciano gostava de ser chamado de nosso Senhor e nosso Deus. Percebe que ele, por essa característica, vários outros imperadores tinham essa intenção de ser colocados no lugar de Deus, né? Serem verdadeiros deuses, né? Mas foi Domiciano que, na verdade, insistiu com isso e conseguiu. Tanto que existiam em várias cidades templos de adoração, lugares em que faz menção a essa intenção de Domiciano ser adorado. É óbvio que qualquer um que tenha o desejo de ser adorado como Deus vai encontrar bastante resistência e bastante dificuldade dentro de uma comunidade cristã. Portanto, a ideia é que as comunidades cristãs resistiam fortemente a esse intento do imperador de ser colocado no lugar de Deus. E por isso as comunidades cristãs sofriam muito com isso. Sofriam restrições no seu comércio, sofriam muitas vezes não podiam levar suas questões a juízo, porque quando chegavam a juízo, uma das práticas narradas pelos historiadores é que ao julgar alguma causa, um magistrado tinha que jogar incenso e as partes que estavam ali para um julgamento deveriam jurar lealdade ao imperador e reconhecê-lo como Deus. Por essa razão, muitos cristãos deixavam, inclusive, de comparecer aos tribunais para levar as suas causas. Aí, então, a resistência a esse reconhecimento de que Domiciano ele é um Deus vai produzir muita dificuldade na comunidade cristã. E óbvio que, aliado a isso, nós temos nessas cidades da Ásia Menor também uma grande resistência do judaísmo às comunidades cristãs, e isso ia trazendo muitos problemas. Então, provavelmente, o apóstolo João é enviado à ilha de Patmos por causa dessas dificuldades que vão sendo encontradas nas comunidades cristãs. E ele, como último representante do colégio apostólico, um grande líder daquele lugar, ele então é exilado visando o enfraquecimento das comunidades cristãs que ali existiam. É por isso que ele está ali na ilha de Patmos, e ali naquele lugar ele recebe uma visita sobrenatural de Deus e que o revela
que o apresenta, que o introduz à temática do nosso livro de Apocalipse. É interessante que quando a gente pensa no Apocalipse como uma revelação, mas a gente começa a vê-lo também como um livro, como um texto, como algo que foi escrito, nós precisamos pensar quem são os destinatários desse livro. Quem vai receber esse livro? Quem vai receber essa revelação? A quem se destina? E é muito interessante que a gente, caminhando pelo livro de Apocalipse, nós vamos encontrar no começo, capítulo 2 e 3, como se toda essa revelação estivesse destinada a algumas igrejas. O próprio texto vai revelar as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, quem são os destinatários dessa carta, os destinatários desse texto? As 7 igrejas da Ásia Menor narradas no livro de Apocalipse. Ora, mas será que esse texto ele está sendo escrito só para essas igrejas? É muito interessante porque nós já vimos na aula passada o simbolismo do número 7. Número 7, o número da totalidade, da perfeição, da completude. Então, a gente pode sim entender que quando João está escrevendo e destinando esse texto às 7 igrejas da Ásia, o 7 simboliza que esse texto transcende. Essas 7 igrejas simbolizam todas as igrejas de Cristo espalhado pelo mundo, tempo afora. Ou seja, no decorrer do tempo, esse texto é destinado a todas as igrejas, simbolizada pelas 7 igrejas ali da Ásia. 7 igrejas representando a totalidade das igrejas e as características que nós encontramos em cada igreja dessa da Ásia Menor são características que nós encontramos nas igrejas ao redor do mundo, o que significa que esse texto tinha sim uma representação histórica, ou seja, seus leitores originais, foi encaminhado aos seus leitores originais, pessoas da sua época, mas também esse texto é para nós hoje que somos igreja do Senhor Jesus. Agora, se a gente já viu quem foram os destinatários, quem foi o autor, onde ele estava, qual o cenário em que João está inserido, e é um cenário de severa perseguição. Desde Nero nós vemos a perseguição à comunidade cristã se acentuar demais. Sei que você lembra da história de Nero. Nero foi um imperador, mas coloca fogo na cidade de Roma, e quando ele coloca fogo na cidade de Roma, ele incita todos a acreditarem que na verdade a comunidade cristã é que faz isso, e aí a perseguição aos cristãos vai avançando e se tornando cada vez mais severa. No período de Domiciano, então, a comunidade cristã, a igreja cristã, ela está debaixo de grande perseguição e aí, agora, debaixo de grandes problemas pelo fato dessa comunidade cristã, como nós hoje, não reconhecermos ninguém além de Jesus como seu Deus e como seu Senhor. Então, a gente chega, então, ao propósito do livro de Apocalipse. Porque Deus revela a João e porque João escreve. João escreve porque Deus manda ele escrever. E o objetivo dele é deixar registrado uma orientação. Que orientação é essa? O que tem ali? Qual é o objetivo de nós termos esse livro de Apocalipse registrado? Bom, primeiro, mostrar as coisas que em breve iriam acontecer. Segundo, encorajar os cristãos, os filhos de Deus, os servos do Senhor, a suportarem as perseguições que viriam, a suportarem com fé, com ousadia, com resistência as perseguições que viriam e
tudo aquilo que vem contra aquilo que o cristão acredita. Terceiro, além de encorajar, é uma declaração. O livro de Apocalipse é uma declaração da total soberania de Deus e do controle de Deus sobre a história. Por quê? Porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós chegamos, obviamente, à conclusão de que Deus não perdeu em momento nenhum controle da história. O mal será punido, o diabo será derrotado e Cristo é sempre o vencedor. Por isso, quando os leitores originais dessa carta, desse livro, recebem esse texto, eles são encorajados a suportar as adversidades com muita alegria, com muita perseverança, sabendo que Cristo é vencedor sobre todas as coisas o tempo todo e o fim da história está escrito e o fim da história é: Cristo é vencedor, é Rei e Senhor, e Ele trará a julgamento todas as coisas, e aqueles que são fiéis em Cristo Jesus, eles são vencedores e serão vencedores até o final. Ao que vencer, ao que suportar, ao que chegar, ele será coroado também junto com o Senhor Jesus. Se nós já vimos, lembra que eu comentei que o pastor Valtair falou sobre a perspectiva histórica, falou sobre o tipo de literatura que a gente precisa se apropriar disso, mas ele fala também que para nós entendermos um pouco do livro de Apocalipse, a gente precisa tentar entender, ou seja, o que tem dentro desse livro, qual é a estrutura desse livro, o que a gente encontra dentro desse livro. Ao começar a ler o livro de Apocalipse, é muito bom que a gente já saiba um pouco do que vai encontrar, ou seja, o que tem dentro desse livro. O próprio pastor Valtair, ele vai sugerir 3 grandes divisões no livro de Apocalipse, do 1 ao 22, ou seja, os 22 capítulos do livro de Apocalipse, ele sugere 3 grandes divisões, sendo o capítulo 1 ao capítulo 3 que nós encontraríamos então, além da introdução, essas 7 cartas às 7 igrejas. Do capítulo 4 ao capítulo 11, ele sugere que nós encontramos aí, a partir das 7 cartas, nós encontramos agora a perspectiva dos 7 selos que serão abertos. E óbvio, você sabe, quando a gente fala dos 7 selos que estão sendo abertos, 7 juízos de Deus, assim que os selos são abertos, nós encontramos as figuras dos cavalos e os cavaleiros com suas cores, sendo que cada cor de um cavaleiro e cada simboliza uma coisa. Simboliza a guerra, a vitória, a dominação, a peste, a praga, as dificuldades. Cada cavaleiro, cada selo aberto libera cavaleiros, libera profecias, libera palavras de Deus. Capítulo 12 ao 22, ele vai dizer que o seguinte: após a abertura dos selos, que nós vamos encontrar do capítulo 12 até o 22, nós vamos encontrar ali as figuras num grande embate. Ele diz que vai ser, nós encontramos então agora o cordeiro e o dragão. 2 poderes antagônicos ali num grande duelo. E assim a gente se aproxima do livro de Apocalipse dentro de 3 grandes sessões. Claro que não há somente essa forma de divisão do livro. Há outros autores, eu queria sugerir, há como sugestão também, que nós podemos dividir o livro de Apocalipse em 3 formas. As coisas que viste. Apocalipse capítulo 1. As coisas que são, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, fazendo referência às cartas. E as coisas que vão acontecer. As coisas que viste, as coisas que são hoje e as coisas que vão acontecer
aí do capítulo 4 ao capítulo 22. Apocalipse capítulo 1, a gente vai encontrar a revelação de Cristo e uma palavra poderosa sobre quem é Jesus. E com isso, a gente vai entender que o livro de Apocalipse aponta sempre para a vitória do Cordeiro. É um livro sobre a vitória de Jesus. As coisas que são, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos encontrar ali esse conjunto de cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já vimos que simbolizam, na verdade, as cartas, a mensagem de Deus a todas as igrejas em todos os tempos. E aí, capítulo 4 ao capítulo 22, nós vamos então encontrar a visão do trono celestial, né? A visão dos selos. Juntamente com os selos, nós encontramos as 7 trombetas, os sinais, as taças e os flagelos. Nós encontramos no capítulo 17 o triunfo de Deus, e aí, a partir do capítulo 21, nós vamos encontrar então a ideia do novo céu e a nova terra, esse triunfo maravilhoso de Deus. Então podemos subdividir o livro de Apocalipse em 3 grandes partes. Talvez assim nos ajude a entender um pouquinho com o funcionamento desse livro. Agora que nós vimos as divisões do livro, e claro, eu sugiro você pegar a sua Bíblia e ver ali as subdivisões, dessas grandes divisões do livro de Apocalipse. Você vai descobrir coisas incríveis ali. Uma das questões que geram mais dúvida e controvérsia no livro de Apocalipse, e que talvez seja uma dúvida sua, faz referência ao capítulo 20 do livro de Apocalipse. O capítulo 20 do livro de Apocalipse, ele já está dentro daquele ambiente escatológico do livro de Apocalipse. Ou seja, das coisas do fim, das últimas coisas, da consumação dos séculos, do tempo da volta de Jesus. Nós encontramos ali, então, no capítulo 20, nós encontramos uma descrição do milênio. Capítulo 20, ele vai dizer acerca de um reino milenar, ou seja, aquele conjunto de anos em que Cristo reinará. E aí, esse tema do milênio, ele traz aí muitas subdivisões na igreja cristã. Nós podemos entender assim: existem algumas certezas que nós temos com relação à volta de Jesus. Primeira é que ele voltará de verdade. Segunda, que a igreja será vencedora no final de todas essas coisas. E que sim, ele é vencedor. Então, diante disso, nós encontramos várias subdivisões e muitas linhas, ou seja, grupos cristãos defendem várias linhas a partir dessa visão do milênio. Deixa eu explicar um pouquinho para você. Por exemplo, o reino milenar e a segunda vinda, na verdade, quando a gente fala do milênio, a gente está se falando da segunda vinda de Jesus, da volta de Jesus. A certeza que nós temos e que é unanimidade em toda a cristandade é que Jesus vai voltar. Agora, a diferença entre uma crença e outra está não na volta de Jesus, ele vai voltar, mas nas coisas que acontecerão antes e depois da sua volta. Então nós temos algumas correntes que nós chamamos de correntes escatológicas, ou alguns costumam chamar de opções escatológicas. Por exemplo, nós temos, com relação ao milênio, nós temos aqueles que são chamados de pós-milenista. Por que é pós-milenista? É porque a volta de Jesus é entendida como sendo uma volta posterior à inauguração do reino milenar. Se inaugura o reino milenar, Jesus volta e aí sim,
nós temos a inauguração do seu reino e a eternidade, a consumação de todas as coisas. Por isso, o pós-milenista, ele entende que antes da volta de Jesus é inaugurado esse período de 1000 anos até a sua volta. Aquele que é da corrente amilenista, ele entende o seguinte, que na verdade o milênio da Bíblia, o milênio de Apocalipse capítulo 20, ele não é literal, mas ele é simbólico. E ele, na verdade, já está acontecendo. Então, não há um reino milenar a ser inaugurado. Ou seja, significa o seguinte, os amilenistas, eles creem que Jesus voltará. E na volta de Jesus é inaugurado, então, um novo tempo, a eternidade. E aí não há necessidade de vivenciar esse reino literal milenar. Ou seja, os 1000 anos são simbólicos e, na verdade, Jesus volta e acabou. É isso aí. Consome a consumação de todas as coisas. Há uma outra corrente chamada pré-milenista. A pré-milenista, ele entende que, na verdade, acontece a segunda vinda de Jesus. E então é inaugurado o reinado de Jesus por 1000 anos e a partir daí, onde há um reino de paz, um reino de abundância da igreja, e aí sim se inaugura o reino, a eternidade e o fim de todas as coisas. Meus irmãos, as igrejas batistas, historicamente, nós podemos dizer assim, mas não afirmar assim, porque a igreja batista, ela, na verdade, ela existe inclusive vários segmentos de batistas que creem de forma diferente, mas tradicionalmente, historicamente, a igreja batista adota uma visão amilenar. Ou seja, de que esse reinado de 1000 anos, esses 1000 anos de Apocalipse capítulo 20, ele é simbólico e que, na verdade, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus e isso para nós é suficiente. Agora, existe, obviamente, alguns segmentos de várias igrejas e pastores e líderes que são pós-milenistas e outros pré-milenistas. Interessante que nós temos dentro dessas opções escatológicas, talvez você esteja perguntando o seguinte, mas onde vem essa questão? E a grande tribulação? Bom, existem aqueles que se consideram pré-tribulacionistas. Significa o seguinte, olha, que a grande tribulação narrada no livro de Apocalipse, ele acontece, na verdade, antes. É como se acontecesse o seguinte, há o arrebatamento da igreja, inaugurada a grande tribulação, Jesus volta, inaugura o reino milenar e aí sim o final de todas as coisas. Há aqueles que são pós-tribulacionistas, ou seja, há a tribulação, há o arrebatamento da igreja, a segunda vinda, ao reino milenar e aí o fim de todas as coisas. Não há, obviamente, entre a cristandade acordo com relação a isso. Isso por quê? Porque a Bíblia ela é um livro inerrante. Nós não temos erro na Bíblia. E aí nós entendemos então que o livro de Apocalipse, pelo seu conteúdo revelacional, revelado por Deus, inspiracional, inspirado por Deus, ele é um livro que não contém erros. Mas o fato da Bíblia ser inerrante, do livro de Apocalipse ser inerrante, não significa que ele não seja um livro de difícil interpretação. Essa é a razão, por ele ser um livro de difícil interpretação, que várias opções escatológicas elas estão disponíveis. Por quê? Porque ao redor dos tempos, influenciados muitas vezes pela sua realidade, do seu contexto atual, teóricos vêm elaborando teorias acerca da volta de Jesus baseado no livro de Apocalipse. Há aqueles que aguardavam a sua volta iminente, ou seja, imediata. Há aqueles que viam isso como mais tarde, e por isso cada um vai elaborando uma teoria. Essa é a razão de nós termos tantas opções escatológicas. Veja, nós podemos num outro momento aprofundar esse assunto e ter um encontro só para nós conversarmos sobre isso. Mas eu queria te esclarecer que é verdade, você pesquisando em vários lugares você vai encontrar
várias correntes que falam acerca da mesma coisa, ou seja, acerca do reino milenar, acerca da tribulação, acerca da volta de Jesus. E é verdade, isso acontece porque nós temos várias linhas teóricas que, ao ler o livro de Apocalipse, interpretam de forma diferente. Mas eu queria encorajar você a acreditar pelo menos em uma coisa central em que todos nós cremos, e que toda a cristandade deve crer, e que toda a cristandade deve aguardar, e que isso deve mover o nosso coração, que é que mesmo diante das mais severas adversidades que nós venhamos a passar, mesmo diante das mais severas oposições que nós venhamos a passar, como era o caso dos cristãos originários desse livro de Apocalipse, ou seja, os nossos irmãos que viveram na época em que João recebe essa revelação, estavam de fato vivendo momentos muito difíceis. Assim como nós podemos viver. A história da igreja nos mostra grandes momentos de ciclos em que a igreja é severamente perseguida. Nós aqui no Brasil não temos uma perseguição severa da igreja. Na verdade, hoje o que nós temos é um péssimo testemunho da igreja, não uma perseguição da igreja. Algumas palavras que são desferidas contra a igreja, algumas delas são completamente injustas, mas certamente algumas são muito justificáveis pelo testemunho da igreja hoje. Mas diferente de nós, muitos dos nossos irmãos estão em outros países, em outros continentes, debaixo de severa perseguição, tendo seus bens tomados, tendo suas casas incendiadas, igrejas. Há, na verdade, no Oriente Médio, nesse momento, uma grande perseguição e que a comunidade internacional tem feito vista grossa para isso, não tem dado a atenção que deveria dar à perseguição que existe, à cristofobia que existe em alguns lugares do mundo. Irmãos nossos, comunidades cristãs inteiras têm sido dizimadas por questões de perseguição com relação à fé. O livro de Apocalipse, seja uma grande perseguição, uma pequena perseguição, ela vai nos apontar que os cristãos que estão debaixo de severa perseguição, eles precisam acreditar, crer e viver que mesmo que aqui passem por grandes batalhas, há uma grande vitória no final assegurada para nós. O Cordeiro é rei, o Cordeiro assenta no trono, e todo aquele que é fiel a ele reinará com ele em um tempo de grande paz, ainda que passe por severas tribulações aqui. O livro de Apocalipse nos aponta que o mal será punido, que o mal será julgado, que ainda que nós tenhamos que conviver com ele aqui, nós sabemos que tudo o que acontece de mal nesse mundo não está isento de um olhar atento do nosso Deus. O mal será julgado, o diabo será banido, ele é um derrotado, sempre foi, é e sempre será um derrotado, porque Cristo é o grande vencedor. Mais do que isso, o livro de Apocalipse, ainda que a gente tenha divergências nas opções escatológicas, a cristandade, nós, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, eles vivem nessa terra como peregrinos. Nós fazemos, compramos, vendemos, casamos, nos constituímos família aqui nessa terra. Mas nós fazemos tudo isso sabendo que o nosso reino não é aqui, nosso lugar não é aqui, é no lugar preparado pelo nosso Senhor. E por isso nós vivemos aqui, de olho na segunda volta do Senhor. Há uma promessa do Senhor. Ele foi preparar lugar, mas ele virá. Ele virá como um juiz,
julgará todas as coisas, porá fim a todas as coisas, e ele celebrará com a sua igreja. Por isso, nós vivemos aqui aguardando no nosso coração a volta do Senhor Jesus, a volta do nosso Rei e do nosso Salvador. Por isso, o livro de Apocalipse nos encoraja a olhar para o trono e encontrar nele o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E esse Cordeiro é digno da minha e da sua adoração, porque ele é vencedor desde antes da fundação do mundo, e o será eternamente. Glória, pois, ao Senhor Jesus. Tudo é por causa dele. Tudo é por ele. Que Deus abençoe muito você. E eu quero te desafiar mesmo. Se você quer se aprofundar um pouco no livro de Apocalipse, visita lá. Visita o canal do YouTube do pastor Valtair Miranda, que é hoje um dos grandes estudiosos do livro de Apocalipse, e talvez algumas respostas sobre alguns detalhes, algumas minúcias do livro de Apocalipse. Você vai encontrar uma resposta lá, enquanto nós aqui não elaboramos um grande estudo muito detalhado sobre esse livro. Eu espero de coração que eu possa ter nessas 2 aulas contribuído pelo menos um pouco para a sua aproximação desse livro fantástico que é o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, uma contribuição que você quer fazer com relação a esses nossos encontros que nós tivemos, coloca aí nos comentários, nós teremos o maior prazer em poder te responder. Deus abençoe muito a sua vida.